Olá! O Fora da Pauta de férias está no ar. O mês de julho está aí e com ele vem as tão merecidas férias. E por isso o Fora da Pauta preparou uma programação bem especial para esse mês. Como vocês puderam ver, a gente saiu do nosso estúdio e estaremos visitando vários lugares da nossa cidade. No programa de hoje, vamos conferir quais os benefícios da natação, ver um bate-papo com o presidente da Câmara, Raimundo Macedo, e claro, ver as datas comemorativas dessa semana. Manter o corpo em movimento é sempre uma das principais recomendações médicas. Por isso, a prática de atividades físicas é extremamente importante. E a natação não fica de fora disso, justamente por ser uma atividade física de baixo impacto, ou seja, ela não vai ali forçar nem as articulações e nem os joelhos, ela é recomendada para todas as idades e uma ótima pedida para as férias. O pessoal da terceira idade, ele tem um benefício muito grande com a natação, né? A descompressão da sua coluna, com problema de coluna, problemas cardiovasculares, o alto rendimento em sua respiração, que o idoso passa muito tempo sem fazer exercício físico e o cardiorrespiratório dele fica um pouco cansado, e a natação ajuda muito nisso. E também um entretenimento entre as pessoas, né? Que hoje em dia a gente está passando muito tempo da nossa vida em celular, e aqui na natação acontece isso, né? O entretenimento de todos e principalmente dos idosos. Cada aula é um tempo de 1 hora. E 2 vezes na semana. E são feitas aqui terças e quintas, que são para a pessoa da terceira idade. O Inclui Faz Bem é um projeto que a gente já vem aí há 4 anos, com pessoas com síndrome de Down, autista, com problema físico. E é um projeto que socializa muito essas crianças. E é muito bom para a socialização delas, tanto a socialização quanto a intelectual delas. A gente tem pessoas capacitadas aqui com cursos, né, para fazer a interação dessas crianças e fazer com que a finalidade dela aqui também é o nadar, né? E proporcionar saúde para elas, que muitas delas ficam sedentárias, sempre em casa, como você falou, no cantinho dela, e a gente está aqui para proporcionar saúde a eles, né? Na Raia 5 a gente recebe as crianças a partir dos 6 meses de idade. E a frequência que a gente faz aqui são 2 aulas por semana. Temos aula nas terças-feiras e nas quintas-feiras, de 8 às 9 e de 9 às 10. E como é a adaptação para ela na questão dos exercícios passados dentro da água? Primeiramente a gente faz a questão da adaptação ao meio líquido, que é fazer com que a criança se sinta bem. A criança, o vínculo afetivo é muito importante, a natação, porque ele aumenta o vínculo entre o pai e os bebês. E com isso, o bebê ganha uma resistência muscular na água, vai ganhar essa resistência. E ajuda com que ele engatilhe e ande mais facilmente, porque a musculatura dele ali se enrijece mais. E é ótimo para a respiração dele, previne algumas doenças respiratórias e com isso melhorando a estrutura muscular da criança. Mari, quais os benefícios da natação para as crianças do infantil, além de seus 2 a 10 anos? E como funciona a questão da mudança dos exercícios para aquelas que já começaram aqui desde 6 meses? Como vai sendo essa progressão? A natação ajuda o aluno a ter liberdade, independência e segurança. Com isso, traz autoconfiança para o aluno. O que é autoconfiança? Ele confiar e ele ter a certeza de que vai fazer todos os exercícios, ter capacidade para fazer os exercícios. Como é que funciona a questão dos exercícios? Eles começam com adaptação meio líquido, depois dessa adaptação eles vão fazendo movimentos de coordenação. Aí vai coordenação do nado crawl, do nado peito, nado corte, borboleta, isso progressivamente, certo? Quando o aluno atinge uma certa capacidade, a gente extrai ele assim dos outros alunos que está menos desenvolvido e colocamos eles para competir. Então, fazendo um treino mais específico para a competição, visando o alto rendimento. E como funcionam as competições aqui? Mais ou menos qual é as datas, qual a data que funciona e as classificações. Por exemplo, entra as turmas infantis, entra as turmas, assim, competição entre os bebês, só os adultos, como funciona? Então, aqui nosso centro de treinamento, na Raia 5, aqui nós fazemos, no aniversário da academia, uma competição anual e vai de bebê até idosos. Como é que funciona o bebê? Demonstração e idosos também demonstração. E fazemos altos rendimentos com alunos de 5 anos e em diante, dependendo da faixa etária de idade, dentro da sua faixa etária de idade, até adultos.
Todo mundo conhece a famosa marquinha da vacina BCG. O dia 1º de julho é totalmente dedicado a essa vacina e você confere mais detalhes sobre ela com a nossa repórter Laura Medeiros. A vacina BCG protege contra a tuberculose, uma doença contagiosa causada pela Mycobacterium tuberculosis. Existem pessoas que são infectadas, mas apresentam uma forma latente da doença. Isso significa que a bactéria está num estado dormente, porque ela fica contida em estruturas do nosso sistema imune chamadas de granulomas, que são como grandes fortes de células que prendem a bactéria no meio, impedindo que ela cause qualquer mal. Essa forma da doença não apresenta nenhum sintoma, e a pessoa também não transmite para outras pessoas. Muitas pessoas com tuberculose latente nem sabem que estão infectadas. Porém, se a pessoa tiver, por exemplo, algum problema que faça com que seu sistema imune não funcione direito, a bactéria pode se safar e causar problemas. Quando uma pessoa infectada apresenta sintomas, ela tem a forma ativa da doença e pode transmitir para outras. Esses pacientes costumam apresentar sintomas como febre, cansaço, falta de apetite e perda de peso. Em casos mais graves, em que há danos no pulmão, os pacientes apresentam também sintomas como tosse persistente, que pode inclusive ser acompanhada de sangue. Apesar de ser uma doença grave, existe tratamento, o qual é feito com uma combinação de antibióticos que visam combater e eliminar as bactérias. Você deve estar pensando, puxa, que doença horrível, será que não tem como eu me prevenir contra ela? E a resposta é sim. Por acaso você tem uma marquinha de vacina no braço direito? Essa marquinha é de uma vacina que tomamos logo quando nascemos, chamada BCG. Essa vacina é produzida a partir da bactéria atenuada e é muito importante na prevenção das formas graves da doença, especialmente quando somos pequenos, porque a taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos pode ser bem alta. Ainda que exista a vacina da BCG, a Organização Mundial da Saúde classifica a tuberculose como uma das doenças que mais mata no mundo. Em 2016, cerca de 10,4 milhões de pessoas foram infectadas no mundo e 1,3 milhão morreram por causa da doença. A tuberculose costuma afetar principalmente regiões em condições sociais e econômicas precárias, onde muitas pessoas não têm acesso à vacina ou tratamento. A imunização diminui riscos de meningite tuberculosa, por exemplo, e possibilita um crescimento saudável. Esse ainda é um problema de saúde pública e se as crianças não forem vacinadas, correm o risco de serem infectadas. A gente está indo para um breve intervalo, mas não sai daí que no próximo bloco você vai conferir uma entrevista imperdível com o presidente da casa, Raimundo Macedo, e um material sobre o Dia do Bombeiro. A Câmara de Guarabira trabalha pelo bem da população e só no primeiro período foram aprovados 959 requerimentos, 64 projetos de lei do Legislativo, 26 projetos de resolução e foram realizadas 6 sessões especiais, além de audiências públicas que debateram sobre melhorias na qualidade de vida dos guarabirenses. A Câmara melhorou sua comunicação, criou a TV Câmara, com programas semanais, implantou o sistema de informação ao cidadão e a ouvidoria, disponibilizou o novo portal de transparência e promoveu melhorias estruturais. É a Câmara de Guarabira trabalhando muito para ficar mais perto de você. Estamos de volta! E você confere agora um bate-papo bem leve com o atual presidente da casa, o vereador Raimundo Macedo, cuja gestão acabou de bater 500 dias. Eu e Laura Medeiros conversamos com ele sobre todos os detalhes, dessa gestão e quais os planos para o fim do ano. Durante o mês de junho, aqui no Fora da Pauta, nós teremos um quadro novo chamado Bate-Papo com o Presidente, onde a gente vai conversar com ele, que é vereador, o atual presidente e também professor Raimundo Macedo. Raimundo, por favor, pode se apresentar. Sou Raimundo Alves de Macedo, professor de língua portuguesa, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, e nasci na segunda legislatura de vereador em Guarabira. Fui secretário de Educação e hoje até para implantar uma Câmara com mais presença da educação no nosso mandato. E para iniciar o nosso bate-papo, a gente gostaria de saber quais foram as mudanças realizadas na casa. A gente vem caminhando aí com muitas atualizações, tanto na
na questão da comunicação, como na própria parte interna da Câmara. Então a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas mudanças que foram implantadas. Ao entrar na Câmara, eu tinha um sonho de que fosse uma mudança interna, não a parte externa da construção, a construção de carro e pedra, mas que fosse uma construção do ser humano, da pessoa. E o meu primeiro passo era que a Câmara ficasse mais perto das pessoas. E isso envolvia uma série de etapas. Dentre elas, a criação da TV Câmara, que aproximava mais as pessoas da Câmara, e depois a construção das pessoas aqui dentro. Por exemplo, criamos um curso, o primeiro curso, que você lembra, que foi o curso Fonseca. As pessoas, para poder fornecer alguma coisa, tem que ter. Conhecer quem é você. Para daí, em diante, você começar a tratar as pessoas. E dentro desse curso, cada um tem o seu mapa, essa palavra que usar no curso, cada um tem o seu mapa. E é preciso que cada um respeite a vida dos outros, o contraditório que tem que existir. E daí, você sabendo que a pessoa que você lida não pode pensar igual a você, mas você tem que respeitar você, que ela se encontra dela. Você fez nesse curso. Depois, como expandir as suas ideias, isso é todo o curso. E aí, tratando as pessoas como ser humano, como pessoas que possam dar o líder. Porque o grande papel do líder é tirar o que tem de melhor de cada um. Cada um contribui com aquilo que é seu potencial. Eu não posso exigir de Vinícius a mesma coisa que eu exigi do Álvaro. Cada um tem um potencial e cabe a mim perceber isso aí para que a equipe receba um pouco de cada um e forma a equipe. É assim que forma uma equipe de futebol. Nem todo mundo bate com a perna direita. Com a perna esquerda, nem todo mundo é goleiro. Mas cada um tem o seu potencial. E foi aí que ele procurou fazer a Câmara, aproximando a Câmara das pessoas. Hoje nós tínhamos a ideia de que a Câmara só levava para a opinião pública as brigas, desavenças, discussão. E hoje toda a população tem conhecimento do que os vereadores fazem, o lado bom do vereador, o que eles fazem, todo mundo aqui trabalha muito. Não é só nas sessões, mas foi esse o meu primeiro desafio para fazer com que as pessoas vissem a Câmara com os olhos como realmente deve ser visto. Uma Câmara produtiva, uma Câmara harmônica, uma Câmara que possa fazer com que o nome de Guarabira possa crescer. E você acha que todas essas mudanças que foram implementadas aqui na Casa do Zoológico cumpriram realmente esse papel de mudar a visão das pessoas sobre a Câmara? Eu não tenho dúvidas de que hoje as pessoas já veem a Câmara diferente. Os funcionários hoje têm prazer em vir trabalhar. Então isso aí, eu percebo, claro que a mudança não pode ser do dia para a noite, mas gradativamente eu venho percebendo. E as pessoas vêm aqui tranquilo, depois que eu você ir para um emprego, para o seu trabalho, e constrangido. E aí percebe que hoje todos vêm com satisfação, com prazer em vir trabalhar. Uma outra mudança que eu vou perceber foi a questão da pontualidade das sessões. Isso aí marcou muitas pessoas perceberam. E antes as sessões começavam às 4h40, 10h45, às vezes ia até 8 horas da noite. E hoje as pessoas já sabem o horário da sessão. Isso aí é outra mudança e já dá para perceber. E às vezes até pessoas na rua, agora eu sei a hora que acontece a sessão. Se atrasar 2 minutos já sei que vai ter sessão. Porque lá a sessão sempre começa às 16 horas. Isso é outra mudança. A gente percebe que as pessoas começam a perceber. Inclusive, entre essas mudanças, tanto o Instagram da Câmara, com vários quadros, como galerias dos presidentes, os quadros de requerimentos aprovados, também dando visibilidade aos vereadores, além disso, as entrevistas nas próprias sessões, as transmissões ao vivo. Então, como foi dentro da casa a questão dos vereadores em receber essa visibilidade que antes não tinha e de estarem participando desse momento? Exatamente, ele percebe que os vereadores eles têm reconhecido isso, têm tido mais visibilidade, não naquela questão das brigas, mas das discussões, que é normal, que é natural. Mas hoje, o vereador tem esse canal, ele percebe que hoje tem tido
mais visibilidade, que eles têm reconhecido. Por conta disso, que os requerimentos que são apresentados têm tido os destaques, por lei, não só na TV Câmara, mas também no Instagram, nas rádios de Guarabira. Portanto, esse reconhecimento já foi tido por parte dos vereadores, que não teve a oportunidade de reconhecer o que eles têm também colaborado bastante com o nosso trabalho aqui na Câmara. Todos os vereadores, de uma forma ou de outra, contribuem para que a gente possa fazer um trabalho bom. Então, aqui eu quero agradecer a você, vereador, que faz parte da Câmara Municipal, que contribui com o nosso trabalho e junto podemos fazer um trabalho bem para mim. E pensando nisso, como é que você avaliaria o impacto que todas essas mudanças tiveram? Como no que tange, por exemplo, a gente também teve a mudança dos equipamentos de áudio da Câmara, a adição de algumas placas nos gabinetes dos vereadores. Para facilitar o próprio encontro da população com os vereadores. Que Porque antes não hoje sabiam você chega à Câmara Municipal e basta você apresentar, fazer a leitura do QR Code que está na porta do vereador, e ali já vai ter noção que vereador é aquele, o trabalho que ele tem, as redes sociais do vereador. Então não precisa perguntar a ninguém, basta apontar o celular, a câmera para o QR Code, e ali vai ter acesso a tudo que aquele vereador produz aqui na Câmara. Isso é um avanço. A questão do som, nós temos em Câmara, nós temos aqui em Guarabira. Foi um investimento que inicia, hoje você tem prazer em falar e a pessoa tem prazer em ouvir com a qualidade que é o som. Além disso, nós demos condições aos gabinetes, não só através de notebook, mas também de impressora, para que o vereador possa fazer o seu trabalho sem precisar depender de outras pessoas. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando. Nesses 500 dias, eu tenho certeza que o vereador hoje é um outro, porque ele está trabalhando na pessoa. Então, o investimento que você faz é na pessoa, não é você entregar o peixe, mas ensiná-lo a pescar. Então, aí os vereadores têm tudo isso à disposição. Né? Estamos agora qualificando a porta dos gabinetes, para que o vereador não tenha mais aquela dependência da chave, fica uma coisa mais tecnológica. A questão de quem vier assistir as sessões, ele já tem direito a usar a internet de forma gratuita. Então, hoje nós estamos conectados com o mundo e por isso que eu digo que a Câmara cada vez mais fica mais perto das pessoas. E é nesse objetivo de aproximar as pessoas da Câmara com o lema "A Câmara mais perto de você". E dentro desse sentido, a gente tem também o processo de digitalização dos arquivos, né? Que ainda valoriza a cultura da Câmara. Outro papel importante, porque isso aqui é a história de Guarabira. Então, nós estamos fazendo um trabalho com uma pessoa profissional, um arquivista, para que possa digitalizar toda a documentação do arquivo, reduzindo assim esse volume de documentos que tinha no arquivo. E nós temos hoje um arquivo. Quando eu sair, eu quero deixar ele na palma da mão de todo guarabirense, o arquivo da Câmara Municipal. Isso aí o arquivo é a história da cidade, não pode apagar. E falando justamente sobre todas essas mudanças que ocorreram aqui, além da digitalização dos arquivos também, ao equipamento de som, como eu falei anteriormente, como você diria que a gente até trouxe essa questão aqui, como que as pessoas passaram a enxergar nesse período do Raimundo que no começo do mandato, no começo da gestão, era o vereador e agora ele é o presidente. Qual foi essa mudança? Teve alguma mudança nessa visão? Os vereadores passaram a te respeitar mais? Com certeza, porque antes de eu entrar aqui existia aquele receio, porque eu confesso que eu venho uma imagem de uma pessoa chata, de uma pessoa que não é simpática, e tinha um receio das pessoas para entrar na Câmara, então eu tenho uma certa resistência. Mas hoje eu não tenho dúvidas de que ao sair deixarei saudade, porque as pessoas hoje me veem com outros olhos, aprenderam a lidar comigo, viram o meu trabalho, e o que eu peço tão somente é trabalho com seriedade, respeitando o próximo, principalmente a população de Guarabira, porque a gente é funcionário público. E o primeiro passo que você tem que entender é, se você é funcionário público, é o público que te paga. Então você é o funcionário dele, ele é teu patrão, então você tem que tratar bem o público. Esse é o primeiro passo. E hoje as pessoas já entenderam isso aí. E eu não tenho dúvidas de que hoje já me vem outra visão e se pudesse prorrogar, até prorrogaria.
E falando também sobre as suas realizações, né, questão, antes de entrar nessa parte dos requerimentos, das emendas impositivas que o senhor colocou aqui enquanto presidente, é importante também ressaltar que dentro dessas mudanças o senhor incluiu 2 jovens que vieram do transporte universitário, que também foi criação sua, exatamente, dentro da casa. Porque quando eu entrei para a Secretaria de Educação, em 2013, nós tínhamos aqui apenas 112 alunos que estavam em João Pessoa. E chegaram para mim, e com o prefeito Zenaldo da época, saudoso Zenaldo Toscano, pedindo que pagasse aquelas vagas que levavam aqueles alunos. Só que o doutor Zenaldo, sempre com uma visão muito grande, e a gente teve isso e fez parte desse processo, nós entendíamos que se tivesse transporte gratuito, não se resumiria apenas a 112 alunos. Tanto é que, ao implantar esse número pulou de 112 para 1.300. Então, nós colocamos, no financiamento das vans, nós colocamos ônibus rodoviário. No início houve uma certa resistência, como aliás, toda mudança gera desconforto, isso é normal. E ao implantar os ônibus, esse número pulou de 112 para 1.300. E só um dado interessante, e eu tenho isso na palma da mão, com todos que ali passaram, o endereço, telefone, acompanho diariamente ainda hoje. Hoje a passagem de transporte 3.635 alunos. Então foram 3.600 alunos que mudaram de vida e tiveram a oportunidade de estudar. Né? Se não deu certo, a gente pode ter escolhido um curso errado. Então agora nosso desafio agora é dar oportunidade a esses jovens. E a primeira oportunidade que eu tive foi quando instalei a TV Câmara, foi saber quem daquela relação fazia jornalismo. E vocês se testemunham que eu não conhecia vocês. Sim. Né? E para você que eu não estava querendo a questão política, eu queria dar a oportunidade. Não sei nem quem vocês votaram, nem quero saber. Né? Mas eu fui atrás de pessoas que faziam jornalismo para que desse a oportunidade aos jovens na TV Câmara. E eu não tenho dúvida que vocês já são diferentes de um ano e meio atrás. É verdade. Então, eu quero fazer isso, dar oportunidade a esses jovens, né? E querendo dar oportunidade a outros também. Né? Pena que o meu campo é muito pequeno, que é só a TV Câmara, né? Dá 2 jovens, mas que ainda podem ampliar isso em outras situações no futuro. Aí tem a qualidade da mão de obra, e aqui no arquivo, que está fazendo um arquivo, digitalizando, é também uma usuária do transporte universitário. A Tereza Raquel, que fez aqui arquivologia na Universidade Federal, nós fomos atrás, também não sei nem que ela voltou, não tinha contato com ela, porque o meu objetivo é dar oportunidade a quem faz e estuda através do transporte universitário. Então, dentro dessas condições, ele vai ampliando, dando oportunidade às pessoas, porque, como eu disse antes, a gente precisa dar oportunidades. E às vezes você não tem, você fica parado. Mas quando você tem a oportunidade, você pode crescer. E é isso que eu quero fazer com os jovens na minha vida. Então, agora a gente entra um pouco mais no âmbito do trabalho legislativo em si. A gente queria saber, durante esse período que o senhor esteve na presidência, quais foram os requerimentos e emendas impositivas que o senhor propôs? Eu tenho direcionado mais para aquelas questões da zona rural, que são mais precárias. Né? Por exemplo, a zona rural precisa muito de estrada, de iluminação, água. Então nós colocamos emenda impositiva para pavimentar a região do Caboclo, porque lá nós temos um restaurante sabor camponês, né, que está dentro da rota cultural, que precisa ter um acesso melhor. Então nós precisamos pavimentar aquele acesso. Da mesma forma que agora, continuando, que o recurso não dava, ainda desse mesmo trajeto, nós temos um povoado de passagem, chamado Ladeira de Teteca. Nós colocamos uma outra medida impositiva, recursos para pavimentar a Ladeira de Teteca, que isso vai também, o mesmo trajeto para os camponeses. E o Maciel, da mesma forma, Serrinha, vai vir procurando aquelas áreas mais carentes. Aqui no loteamento Monte das Oliveiras, também colocamos uma emenda impositiva para lá, porque lá está muito difícil o acesso e está sendo construída uma escola, então naquela rua que está sendo construída a escola, nós colocamos essa emenda para que tenha um acesso melhor a essa escola. E com isso vai beneficiar também a comunidade que lá reside. Então essas emendas impositivas a gente vem colocando dentro das prioridades. Claro que existem muitas coisas para ser feitas, mas recursos ou a
A gente tem que eleger prioridade. Você, às vezes, em casa está precisando de uma geladeira e uma televisão. E o seu dinheiro não está comprado, você vai escolher se é prioridade a televisão ou a geladeira. Então, a mesma coisa são os recursos públicos. A gente tem que dar prioridade. Projetos para a cidade, eu tenho muitos. Né? Eu tenho a questão da urbanização da cidade. Eu entendo que aquela ligação entre o bairro Novo e o Alto da Boa Vista, que está sendo feita agora pela prefeitura, ali nós temos um açude, chamado açude derivado. E eu acho que se pavimentasse, urbanizasse aquele açude, seria um cartão postal daquele bairro. Assim como é a Lagoa em João Pessoa, né? Como tem na Lagoa de Remígio, Lagoa de Dentro. Então, ali também daria um cartão postal. Assim como também aquela Lagoa do Pirquiri. Se você urbanizasse aquela lagoa, criasse ali pista de atletismo, quiosque, pista para caminhada, então daria um outro cartão postal para o Pirquiri. Então, a gente precisa ter essas prioridades. E dentro dos recursos, a gente vai elegando e elegendo aquelas que você pode sair da frente. E como a população rural reagiu a essas mudanças, né? Essas adesões dentro da zona rural? O senhor também é filho, né, da zona rural, e que a gente sabe que poucos são os vereadores que atuam nessa área aqui na casa, porque são diversas as áreas de atuação. Então, como eles reagiram com essas adesões dentro da parte rural? Muitos nem pediam a pavimentação focada nesse serrinho. Nós chegamos lá com uma pavimentação, através da prefeitura, emenda positiva nossa, e ficaram surpresos porque quem acorda e sai caminhando na lama, de repente, a pavimentação. Só sabe o valor que tem uma pavimentação quem tem uma rua que não é pavimentada. Então, mesmo foi Marcel que antes tinha uma lamaçal no período do inverno, e hoje tudo pavimentado. Então, as pessoas hoje, elas reconhecem, não tenho dúvidas, de que melhorou bastante a vida dessas pessoas, e precisamos ampliar. Nós precisamos melhorar o acesso lá no sítio Quati, precisamos melhorar o acesso lá em Canatuba, uma comunidade muito grande. E hoje as pessoas da zona urbana gostam no final de semana de ter suas chácaras na zona rural. Isso precisa ter acesso. E isso movimenta a zona rural. Então precisamos valorizar isso, investir e também ter um turismo rural que o Guarabira poder ter bastante movimento através do turismo rural. Então, a gente já falou do passado, já falou do presente, agora a gente vai falar do futuro. Porque como é que você quer que seu legado seja visto como presidente? Eu quero que seja visto como uma pessoa flexível, uma pessoa que escuta, uma pessoa que contribui com o crescimento pessoal de cada um. Eu não quero deixar obra de pedra e cal, eu quero deixar obra de formação de pessoas, de crescimento pessoal. Eu até dizia em outra oportunidade que a gente deve medir as pessoas daqui para cima. O que você pensa, o que você tem de ideias, porque não adianta você ter inúmeras construções se você não tem gente. Você precisa preservar a pessoa. Eu quero ser lembrado como aquele presidente que via você como gente, que via você como pessoa, como ser humano. Então, esse é o legado que eu quero deixar. Não só aqui na Câmara, mas quando eu passei, deixei isso. Eu fui no diretor do estadual durante 8 anos, e lá hoje as pessoas lembram de mim, aquela pessoa que escutava, a pessoa que entendia, a pessoa compreensiva. Então é isso que eu quero deixar. É Raimundo que via as pessoas como pessoas, e não como objeto, e não como pessoas que fossem práticas de trabalho. Esse é o legado que eu quero deixar. E é claro que dentro desses quase 500 de gestão, né, nesses dois presidentes, 2 anos de presidência, foram muitas as situações, né, os impasses também, porque nem só de um caminho assim certo ou reto existe, né, qualquer situação. Então, quais são as lições valiosas que você leva assim, para a vida e que aprendeu aqui enquanto presidente? Tudo que você exerce as funções, isso é um aprendizado. A gente aprende muito com os colegas vereadores, com as pessoas ouvindo. Mas eu sempre, até acho que vocês perceberam que eu sempre gosto de usar umas frases de frente, e eu dizer que não basta ser forte, basta ser flexível. Então, se eu sei que tem uma porta para sair,
por que eu vou forçar aquela parede de ser forte? Eu preciso focar onde é a porta. O ser forte não é ser inflexível. Ser flexível não basta ser forte, basta ser flexível. Não basta ser flexível. Aí eu pude até emendar com outro japonês, eles até já usei isso na cama, o bambu que se curva, ele é mais forte do que o cavalo que resiste. Né? Você pega o bambu, ele se curva, ele deita, ele vai, mas ele é forte. E o cavalo ele resiste, mas se vira ele quebra. Então, portanto, se curvar, reconhecer o que você tem de fraqueza e reconhecer o que o outro tem de melhor, que você pode acrescentar a você, isso é ser forte. O fato de reconhecer que você tem uma ideia melhor do que a minha, isso demonstra fraqueza, demonstra sabedoria. Então, eu estou sendo flexível e ao mesmo tempo sendo forte. Então, dentro daqui da câmara tem vários embates, vocês acompanham aqui, né? Mas no momento eu perdi o equilíbrio. E depois até ver que os próprios vereadores de oposição reconhecem que eu fui flexível, porque se tem um momento de recuar e tem um momento de avançar. Avançar nem sempre significa estar sempre dando um passo para frente. Às vezes, um passo atrás, você avança mais do que se desse dois para frente. Porque quando você dá um passo atrás, você sabe que está caminhando à sua frente. Você pode ver o outro pelas costas. E aí você pode ver o ponto. Se estiver ao seu lado, você só vê uma parte. E se você estiver à frente, você não vê nada. Então, você dá um passo atrás, você tem realmente sabedoria de analisar as coisas, perceber quem está na sua frente e fazer uma análise da sua frente. E foi muito bom você já falar sobre esses famosos provérbios, né? Porque justamente para finalizar o nosso bate-papo para o futuro, né? Como é que se o senhor tivesse uma frase para resumir toda essa sua gestão, qual seria? Então, eu diria o seguinte, que a rede para colher o sucesso é a humildade. Para se colher a humildade da rede, para pescar é a humildade. Isso você pode entender. E é com essa frase que a gente encerra o nosso bate-papo com o presidente que acompanhou a gente aqui no Fora da Pauta durante todo esse mês de julho. No último dia 2 foi comemorado o Dia do Bombeiro Brasileiro, data essa que foi instituída pela criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, lá em 1856, no Rio de Janeiro. Saudações a todos que acompanham a TV Câmara de Guarabira. O dia 2 de julho é um dia especial para os bombeiros de todo o Brasil. Em 1856 foi criado justamente o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte, no Rio de Janeiro. E de lá para cá essa data ficou marcada como o Dia Nacional do Bombeiro, esse dia 2 de julho, que é um dia bastante especial, como eu já comentei, para nós que desempenhamos essas atividades que inicialmente o objetivo era apenas extinção de incêndios. Só que com o passar dos anos, com o aumento da população, o aumento das necessidades de toda a sociedade, hoje o Corpo de Bombeiros, além do combate a incêndio, que é a sua missão primordial, desempenha atividades de busca e salvamento, desempenha atividades de socorro de urgência, e aí vai a questão de acidentes automobilísticos, busca de pessoas, mergulho autônomo, busca com cães. Hoje nós temos também as atividades aéreas, né? Nós temos aí o grupo de operações aéreas. Então o Corpo de Bombeiros hoje desempenha várias atividades, tem uma missão bastante abrangente. Desempenhamos também atividades preventivas, né? Que são as vistorias nas edificações, análise de projetos. Tudo isso buscando garantir mais segurança, mais tranquilidade para a sociedade. Vivemos períodos, né, que podemos acompanhar até no dia a dia, nos jornais, o aumento das tragédias ambientais, e o bombeiro é sempre esse órgão que vai dar esse suporte à sociedade, à população. E a cada ano nós vemos, vamos dizer assim, essa maior valorização de nós como profissionais e sempre buscamos dar esse retorno para a sociedade, no nosso caso, a sociedade de Guarabira e de toda a região aqui do Brejo Paraibano. E o Fora da Pauta de férias vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as produções da TV Câmara Guarabira, principalmente nesse mês de julho que está com a programação bem legal. Comunicado:
Com o objetivo de cumprir a legislação eleitoral regulamentada pela Lei nº 9.504/97, a TV Câmara Guarabira, composta pelos programas De Olho na Câmara e Fora da Pauta, ficará desativada durante o período de 6 de julho a 7 de outubro. As informações de interesse público, bem como os serviços prestados ao cidadão, estarão disponíveis em nosso site oficial.